Amém, irmãos? Quem está alegre diz amém. Amém. Quem está passando na tormenta aí, você sabe o que é tormenta? Vocês sabem o que é tormenta? Não sabe que eu não moro perto do mar, né? Tormenta é quando o mar está muito agitado. Sabe aquela tempestade que vem para afundar o navio, para quebrar e bater? Isso é uma tormenta. Mas a Bíblia diz que Deus, ele anda no meio das tormentas. Onda é uma coisa, tormenta é pior. Tormenta, as ondas são enormes. Amém? Então, por mais que você esteja no meio de uma tormenta de um mar agitado, o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, ele anda no meio das tormentas. E sabe o que ele diz? Que ainda te leva, no meio de toda essa tormenta, ele te leva ao porto desejado. Quer dizer, o teu barco vai quebrar uma madeira. Ele entra com você, ó, luz, entra com você na tormenta e passa toda a tempestade e leva você até o porto desejado. E nada acontece. Bate palma para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, segundo, eu sou uma pessoa igual a você, não tem estudo não. Tem uma vez, quando você virou pastor, assim, não virei pastor. Porque tem pessoas que estudam para ser pastor. É bom estudar para ser pastor? Cheguei a fazer 2 anos de teologia, mesmo lendo mal pra caramba, falando mal pra caramba, e tendo português ruim. Teve uma vez, uma igreja, mais de 1000 membros, eu andei ajudando essa igreja, essa congregação, não vou citar a cidade por ética. E muita gente se convertendo, muita gente aceitando Jesus, e capeta caindo para tudo quanto é lugar. Aí o pastor me chamou no gabinete. Eu disse, será que eu fiz alguma coisa que o homem não gostou? Aí tinha um missionário, a gente estava fazendo também um trabalho em uma tribo de índio. A gente ia 2 vezes na semana nessa tribo fazer culto. E eu disse, será que aconteceu alguma coisa? Aí ele me chamou e pastor chique, igreja chique, é outra coisa, né? Tem escritório, quarto, é assim ou não é? Não sei se já entraram numa igreja assim, né? Igreja com aquele escritório lindo, ar-condicionado pocando de gelar. E quando eu cheguei, pode sentar aí, pastor, sentei. Ele, rapaz, queria te falar uma coisa. Assim, pode falar, pastor, mas é para o seu bem. Porque aqui você prega para juiz. Você nem sabe, mas você está pregando para juiz aqui. Está pregando para advogado, você é meu. Eu estou pregando para o povo. Eu não me importo o que seja. O que importa é a palavra que você quer pregar. Mas no entendimento dele, você está pregando para pessoas cultas, né? Assim que fala, Jefferson. Pessoas cultas, estudadas. E eu passei amém. Você tem um português que você precisa consertar. Toda vez que você está pregando, você fala, irmão, você que está na dificuldade. Não é dificuldade, pastor, é dificuldade. Aí eu falei assim, mas rapaz, tudo bem, eu posso estar com esse erro de português aí, em vez de falar dificuldade, eu falo dificuldade. Mas o povo está se convertendo, os capetas estão caindo, a pessoa está sendo liberta. Com difícil, com dificuldade, Deus está operando. Mas eu entendi o que o senhor queria dizer. Aí ele falou assim, não estou chamando a tua atenção, só estou te pedindo para... É um dos erros de português que você tem. Eu falei, Jesus. Aí quando eu saí de dentro do gabinete pastoral, o missionário estava do lado de fora e falou assim, rapaz, acho que estava na porta assim, rapaz, porque como queria você, contei para ele. Ele, rapaz, em vez de agradecer a Deus por Deus ter mandado você para ajudar o campo, as almas se convertendo, você está aí de quarta a domingo direto fazendo a obra, correndo risco nessas estradas. A misericórdia, pai, só porque você está falando de dificuldade, em vez de falar de dificuldade. Assim, não, mas diz ele que não falou por mal, eu vou tentar me corrigir. Aí quando chegou na quarta-feira, eu ia pregar na congregação, que dá 2 bases dessas de tamanho. E eu estou lá, porque Deus, porque
O velhão estava atrás de mim. Você está precisando dessa ti. Falei ti 3 vezes. Aí sumiu o nome. Eu fiquei tanta com esse negócio de dificuldade, que o nome de dificuldade sumiu. Eu ti. Aí daqui a pouco, tá na dificuldade. Mas se ele não tivesse lá, a dificuldade ia ser falada do mesmo jeito, por causa dele. Amém? Mas o que Deus quer na realidade não é porque o evangelho não é empolgação, irmãos. As coisas de Deus é séria, é espiritual. Eu conheço pessoas que não sabem ler, não sabem escrever e prega. E Deus usa e cura em milagres e maravilhas. Às vezes a pessoa mal sabe o português, mas se Deus colocar a palavra na boca dela, ela vai falar. Amém? Não estou aqui jogando pedra no pastor que me chamou para me dar conselho, porque estava pregando para juiz, para advogado, seja lá para mais quem. Mas o importante no evangelho é a pessoa entender. Amém? Então, com dificuldade ou com dificuldade, Deus manda falar para você, essa tempestade, você pode levantar sua mãozinha direita, nessa tempestade você não está só, esse vento que está soprando, e parece que está soprando ao contrário, sabe, quanto mais você rema, e o barco não sai do lugar, o dono do barco está de olho em você, ele está te vendo, amém? Vai vir a calmaria, vai vir a bonança, esse vento não é para te matar, não é para destruir, essa tempestade é para te provar, é para te testar, é para você ter ciência, consciência e fé que Deus esteve e sempre estará contigo. Oh, palmas e glória! Está vendo como o evangelho é simples? Aí eu aprendi, né, que dizem os cientistas que o vento nasce num lugar chamado tropopausa. Eu nem sei o que significa esse treco, né? Mas diz que o vento nasce lá na tropopausa, lá para o lado do Equador, e ele se espalha para os 4 cantos da terra. Aí tem o vento fraco, né, o brando fraco, tem aquele vento mais ou menos. E é ruim quando está calor, que não venta, né? Aí a gente reclama tanto do vento, mas agora o vento faz falta, não falta, irmãzinha. O vento, não, o vento fiso aí, né? Então o vento, ele se espalha, e existem vários tipos de vento. Tem um vento fraco, moderado, um vento forte, e tem aquele vento que vem para destruir, acabar com tudo. Nós sabemos que os países que mais sofrem com tempestades de chuva e de vento, quer dizer, não basta só o vento, vem a chuva também. É o Japão e os Estados Unidos. Você sabia que o Japão e os Estados Unidos são os que mais sofrem com tempestade, com furacão, tufão? De vez em quando vocês viram falando, aquele furacão que... acho que não sei se foi Nova Orleans, eu sei que teve um lugar que parecia que caiu uma bomba atômica, e foi um furacão que passou, destruiu tudo. Então, quando você vai na beira de uma praia, um dia eu andando, Maria estava comigo, eu andando na beira da praia em Camburi, em Vitória, lá, a praia estava bem distante do calçadão, as ondas estavam tão fortes, que a água estava chegando no calçadão. Eu estive no Rio de Janeiro, também numa orla de praia no Rio. As águas não só chegou próximo, ela passou por cima do calçadão e estava já na rua, pegando os carros. Por quê? Porque o vento estava soprando forte. Quanto mais forte o vento aumenta, quanto mais forte, maior o vento, mais as ondas crescem de tamanho. E eu vejo quando um homem, ele é experiente, sai para o mar para pescar, se ele ouvir falar vento do sul, ele não sai para embarcação. Se ele ouvir falar que é vento do sul, ele fica na dele, ele fica, porque se sair ele vai perder o barco e perder também a vida.
Ele ouviu, os discípulos de João Batista chegaram para ele, falaram assim, ó, mataram João, cortaram a cabeça dele. Aí Jesus ficou muito triste. Ele chamou os discípulos, vamos sair, queria levar os discípulos para um lugar à parte. Aí quando o senhor chegasse na igreja aqui, irmãos, vamos tirar um sábado aí, vamos procurar um mato desse que não tem ninguém, vamos levar alguma coisa para comer, um refrigerante, passar um dia lá para ver se esfria a cabeça, né? Passar um dia. Jesus queria tirar os discípulos, Jesus estava preocupado com os discípulos, cadê aquela notícia? Não sabia qual ia ser a reação deles. Aí Jesus sai para um lugar à parte, um lugar, só ele e os discípulos sabiam. Quando Jesus está lá, a primeira coisa que Jesus vê, uma grande multidão. Uma grande multidão vindo. Jesus saiu para descansar. Jesus tirou os discípulos para poder descansar a mente deles e ver aquela grande multidão. Primeira coisa que Jesus viu, a grande multidão. Aí Jesus chama os discípulos. Jesus não ia deixar a multidão de lado. Ele se preocupou com aquela multidão. A primeira preocupação qual foi? Eles estão com fome. Repete comigo. Eles estão com fome. Aí Jesus fala para o discípulo assim, ó, tem que dar de comida para esse povo. 5.000, só se contava homens. Mulher, criança, idoso não contava. Só contava homens. 5.000. Se você for botar que a maioria era as mulheres, se você for botar homem e mulher junto, tinha mais de 15 para 20 mil pessoas ali. Aí os discípulos, vendo que eles estão num lugar deserto, longe de cidade, não tinha, mesmo se tivesse padaria, não tinha como. Aí o discípulo fala assim, mas mestre, aonde é que nós vamos arrumar tanto pão para alimentar essa multidão? Eu fico imaginando a irmã que trabalha lá com pão lá na padaria, se já pensou 15 mil pessoas, 15 mil pão, é muito pão. Eu creio que vai dar mais de 1 tonelada de pão, de trigo para fazer pão. Aí ele pergunta, ele fala para ele assim, tem que dar comida, mas vai arrumar comida aonde? Quando Jesus ele faz a pergunta, porque ele já tem a resposta. Amém? Quando Deus ele faz uma pergunta, é porque ele já tem a resposta. Quando ele pede, às vezes, para você fazer algo, porque naquele algo já foi liberado também da parte de Deus coisas tremendas, para que seja realizado aquilo que você tem que fazer. Aí vem um outro discípulo, encontrei um rapaz ali com 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele consegue, no meio daquele monte de gente, ele encontrou que tinha quantos pães? Quantos peixes? Mas aquele que encontra o pão é o mesmo que diz assim, as 5 pães e 2 peixinhos não vai dar para ninguém, dá para nada. Então tem muita coisa aos nossos olhos que parece impossível de se realizar ou de acontecer. Ele vem com 5 pães e 2 peixinhos e com alguém com coração generoso, porque aquele que tinha o pão e o peixe levou para ele comer, não foi para dar para os outros, mas ele cedeu, ele entregou o pão. Aí Jesus pega o pão, ora, consagra, pega o peixe, e a Bíblia diz, agora vocês pegam, começam a dar de comer para esse povo. Não sair da tempestade não, vocês vão entender. Amém? Vocês vão dar de comer para esse povo. Aí os discípulos saem, vamos supor, estou com um pão aqui, aí eu tiro um pedaço e dou para você. E aí quando eu vou pegar aqui, o pão já cresceu de novo. Tiro outro pedaço e dou para você. Vou olhar aqui, o pão está do mesmo tamanho. Tiro um pedaço e dou para você. E o pão está aqui do mesmo tamanho. Você está entendendo isso? Amém? Amém. Eu creio assim. E quanto mais pão eles davam, mais pão sobrava. Vamos lá? Quanto mais pão eles davam, mais sobrava. Porque era um milagre, um agir de Deus naquele lugar. Você vai ter na tua casa de
a pança cheia. Quantos discípulos tinham, irmão? Vocês lembram? Quantos discípulos? Discípulos. Jesus tinha quantos discípulos? 12. Quantos levaram o pão para o povo? Os 12. E de onde que apareceu 12 cestos? Quem é que estava carregando o cesto? Você está entendendo, irmãos? Será que nunca ninguém parou para pensar? Será que não foi um anjo que trouxe o cesto? Ou do nada o cesto apareceu? Porque do nada o pão se multiplicava. E a Bíblia não diz que alguém chegou e disse: olha, eu tenho um monte de cesto aqui para doar. Não, a Bíblia diz que depois que todo mundo comeu, se fartou, não aguentava mais comer, aí sobrou quanto cesto? 12 cestos de pão cheios. A Bíblia não diz, mas eu creio que Jesus deve ter voltado para aquele rapaz: meu filho, você doou de coração os pão, doei, Senhor. Quantos pão você doou? 5. Tem 12 cestos cheios para você levar para casa. Bate pão para Jesus, irmãos. Então tudo que você faz com o coração e por fé e crendo na palavra de Deus, você não está fazendo em vão. Aí Jesus alimenta a multidão. Está entendendo, Jefferson, a palavra? Olha que coisa linda, hein? Jesus está alimentando a multidão. Depois está todo mundo de barrigão cheio, satisfeito, né? A Bíblia não diz que eles cantaram, né? Mas se estivesse cantando, se eu estivesse lá comendo aquele pão, tivesse com a barriga cheia, qual hino eu cantava? Qual hino você cantava? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Eu quero ver você soltando a voz, vamos lá. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Eu sinto a presença dele, irmãos, coisa maravilhosa, coisa linda, irmãos. Deixa eu tocar em você nessa noite. Talvez a sua semana não foi boa, o seu dia não foi bom. Talvez você converse com as pessoas na rua, mas só Deus sabe como você está. Sorri com a boca, mas a alma chora. Talvez você está sem direção. Quem sabe, durante a semana, o diabo soprou no teu ouvido: para com esse negócio de igreja, para com isso, não vai dar nada para você não. A palavra para você, liberada na minha boca, é: Ele se importa com você, Ele te ama, conhece tuas falhas, conhece teus defeitos, Ele sabe quem é você. Ele se importa com você. É a prova daqui que Ele se importa. No meio daquela multidão que Ele alimentou, você já pensou se Jesus chegasse para os discípulos e olha que Ele mandou sentar de 100 em 100, fazer os grupos? Você já pensou se Jefferson, já pensou chegar para o discípulo: ó, você só vai dar pão para aquele que é crente. Prostituta não come pão, ladrão não vai comer pão, viciado, se tiver algum viciado, não vai comer pão não. Você já pensou se Ele falasse isso? Vocês vão escolher a quem vocês vão dar o pão. Tem muita gente nessa multidão que merece, mas tem gente que não merece aos olhos humanos. Mas Deus não vê como eu vejo, como você vê. Amém?
está vindo, está descendo, eu estou passando por vocês. Tem nada aqui, tudo que eu estou falando, sentei hoje para ler a Bíblia. Hoje eu passei amanhã e à tarde em Teixeira de Freitas. Aí Jesus alimenta a multidão e ele chega para os discípulos, para os discípulos, e diz assim: entra dentro do barco e atravessa para a outra banda do mar. Mas eu vou subir para o monte, eu vou orar. Os discípulos, eles ouvem e eles obedecem. Eu já disse aqui que discípulo, o que o discípulo é? Ele é aprendiz. O discípulo, ele ouve, ele guarda, ele aprende. Depois que Jesus foi levado ao céu, os discípulos não eram mais discípulos, agora eram apóstolos. Porque apóstolo é aquele que foi preparado para continuar a obra onde Jesus tinha parado. Eles eram discípulos. Eles ouvem, Jesus disse: entra dentro do barco e vocês vão atravessar o mar. E os discípulos falar comigo, obedecem. Aí os discípulos entram na embarcação para ir para o outro lado do mar e Jesus sobe um monte e aquela multidão se dispersa. Esses mesmos discípulos, eles remaram, segundo alguns cálculos, entre 6 a 9 horas. Você pegar, irmãos, eles entram no barco e começam a remar. Quando eles chegam no meio do caminho, quando eles estão no meio do mar, o vento começa a soprar forte. As ondas começam a crescer de tamanho. As águas começam a entrar na embarcação e começa a bater no desespero. Primeiro, vento, eu vou falar, você vai repetir comigo, amém? Primeiro, vento ao contrário. Vamos lá? Vento ao contrário. Segundo, mar agitado. Terceiro, é a noite. Você já imaginou você no meio do mar? O mar em uma tempestade, mar revolto, as ondas entrando na embarcação e você sem ver as estrelas, sem ver a lua, sem ver nada, aquele breu, aquela escuridão. Já imaginou assim? Aí quem diz que crente não tem medo, eu duvido, irmãos. Tiveram medo, ficaram cansados, porque você remando, eu não sei se alguém aqui já remou, você vai remar, você cansa. Tem hora na nossa vida, espiritualmente falando, parece que você está remando com vento ao contrário. Você fala: meu Deus, eu estou remando, meu barco não sai do lugar, a minha vida está do mesmo jeito, as coisas não acontecem, parece que eu vou até um determinado ponto e não consigo atravessar para o outro lado. O mar estava revolto, o vento assoprando muito, o barco estava para afundar. Mas olha que maravilha, olha a distância, Jefferson, que eles estavam. Poderia estar mais ou menos daqui em Teixeira de Freitas de distância. E Jesus estava onde? Jesus estava onde? No monte. Vamos lá? Jesus estava no monte. E os discípulos dentro da embarcação. Mas lá do monte, a Bíblia diz que lá do monte, Jesus estava vendo eles dentro da tempestade. Não importa onde você está, de lá do trono ele está te vendo, está te ouvindo, está te observando. Ele sabe de tudo que passa na tua vida. Glória a Deus, aleluia. E aquela salva de palma, né, que gostosa, né? Eita glória! Aí Jesus lá do monte, e aquela tempestade, irmão. Se Jesus deu uma hora para eles entrar no barco,
Estou acabando já. Que maravilha. Amém? É uma maravilha ou não é? As coisas de louco, né? Quando eles pensaram que o barco ia afundar, que ia morrer, cadê Jesus? Andamos com ele, dormimos com ele, vi tanto milagre, cadê nos abandonando? Não é assim que às vezes você pensa? Me abandonou, cadê Jesus? Onde está Jesus? Vou naufragar, vou morrer. Não é o fantasma, é ele. Aí Pedro, se realmente for o Senhor, me permita ir até aí. Pedro, alguns pregadores dizem assim, que Pedro, quando ele botou o pé na água, mas ainda estava o pé agitado, quando ele coloca o pé na água e caminha, assim, quando ele olhava para Jesus, ele conseguiu andar sobre as ondas. Quando ele olhou para as águas, ele afundou. Até que alguns pregadores têm um pouco de razão. Mas se fosse para Pedro andar sobre as águas, Jesus tinha permitido. Ia permitir os outros andar também, todo mundo andando na água. Se hoje já tem uma idolatria danada aí com ele, dizendo que é ele que manda a chuva, que abre a janela do céu, que ele é isso. Não, Pedro foi um grande discípulo, um grande apóstolo, um grande homem de Deus. Morreu crucificado de cabeça para baixo por se achar indigno. Uma certa vez ele entrou na casa de um homem, Pedro entrou na casa de um homem. Esse homem caiu de joelho diante do pé de Pedro. Pedro pegou na mão dele, agora você está louco? Levanta. Se você tem que adorar, é só um, é a Deus. Eu sou um homem igual a você. Pedro disse isso, mas ainda tem gente que quer adorar Pedro. Pedro morreu, está enterrado, a alma dele está no paraíso. Um dia ele vai ressuscitar para subir com a igreja para o céu. Agora você já imaginou se Pedro consegue andar nas águas, dar a mão a Jesus e sair passeando nas águas? A idolatria quer ser, irmãos? Deus é sábio, amém? Deus não permitiu. Porque ele orou e afundou porque olhou para o mar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque Deus não permitiu, porque tudo que acontece é permissão de Deus. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus entra na embarcação, as coisas mudam. Ele manda você entrar no barco. Aqui você está onde hoje? Você está dentro de um barco. Repete, irmão, estou falando de barco, de mar. Vamos lá? Você está dentro de um barco. Você entrou dentro de um barco, você está dentro de um barco. Tem hora que ele está no barco, você tem hora que não. Mas se ele estiver no barco, ele é Deus. Se ele estiver do lado de fora, ele está cuidando do mesmo jeito. Você vê que lá no monte, ele viu a tempestade, ele viu a tristeza, a angústia, o medo. E quando ele chega, ele dá uma ordem: aquieta-te, vento. Acalma-te, mar. Vamos lá? Aquieta-te, vento, e acalma-te, mar. A Bíblia diz que houve bonança. Então até a metade foi muita luta, mas da metade para lá não teve mais luta nenhuma, porque o mestre estava dentro da embarcação juntamente com eles. Amém? Glória a Deus. Tem muito texto que fala, né, sobre tempestade. Vou parar por aqui. Os irmãos têm que trabalhar amanhã cedo, né, alguns. Aqui não é igual ao aqui tem irmão aqui que acorda 4 da manhã, estão trabalhando agora no antigo de melancia. E Deus, você que tem que trabalhar, e até mesmo você que não está aí, mas está cuidando da casa, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre, você, teu amigo, teu irmão, teu parente, tua família, que Deus te dê proteção. Amém?
Então não importa o tamanho da tempestade, o que importa é o tamanho do Deus que você serve. Amém? É isso que importa. Eu não sei qual é a tormenta e a tempestade. Talvez uma tempestade na vida sentimental, no casamento, no emprego, na saúde. E essas tormentas, essas tempestades que traz medo, desânimo, cansaço, abatimento de fé. Tem pessoas que perdem a esperança, permite a tristeza entrar no coração, mas Deus está no controle de tudo, amém? Deus está com você para te dar a tua vitória e para te abençoar. Salmo 107, eu queria que você deixasse até marcado, para você ler em casa antes de você dormir. Salmo 107, versículo 28 e 29. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra da sua angústia, faz cessar a tormenta, acalma-se as ondas, então se alegrarão com abundância, e Ele assim os leva ao porto desejado. Amém? Valeu a pena vir, né, Jefferson? A Jefferson estava meio dodói. Irmãos, no nome de Jesus, levanta a tua mão mesmo sentado. Pai querido, nós rejeitamos toda virose, toda retaliação do inferno, toda enfermidade. Pai querido, nós somos templo do Teu Espírito Santo, morada do Senhor. Que toda enfermidade que viesse a chegar em nossa vida, em nossa casa, em nosso lar, em nossa família, que não tenha poder de entrar e nem de ficar. Que o Senhor seja, Senhor, o nosso antibiótico, seja o nosso remédio. Pai querido, está sobre a mesa a peça de roupa que foi pedida para trazer, fotografia de pessoas. Pai querido, garrafa com água. Pai querido, coloca a gota do sangue do Cordeiro sobre essa garrafa com água. Aquele que beber dessa água, que seja curado, que seja abençoado. Em o nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar a vida de todos no nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Quinta-feira, permitindo Deus, irmãos. Tem uns panfletos ali, e é da base missionária. Você tem liberdade. Aqui na igreja eu estou distribuindo alguns aí. Seria bom